Deus estabelece o que a sua própria força sustenta. Olha essa frase, interessante, né? Deus estabelece o que a própria força dele sustenta. Ou seja, é tudo, tudo. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre curiosidades. Eu quero falar com vocês sobre duas curiosidades que estão no templo que foi construído lá por Salomão. Um negócio interessantíssimo, né? Eu acho assim, são curiosidades, mas que no fundo trazem um ensinamento para nós. Um ensinamento de postura, um ensinamento de reverência, um ensinamento de espiritualidade, de santidade, de respeito. Um deles é assim, só para dar um contexto aqui, né? Deus não habita em coisas construídas por mãos humanas. Ele mesmo falou isso. Mas Davi, ele ficava incomodado com isso. Davi foi um rei que entendeu que Deus queria se relacionar com o povo e que Deus queria estar perto do povo. Lembro lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus andava lá. Só que quando houve o pecado, Deus ele não conviveu mais com o homem fisicamente ali, presentemente, presente, né? Então, Davi falou: não, tem que fazer. Então, construíam tabernáculos, onde a arca de Deus era a representação máxima de Deus, né? A arca lá continha lá o maná, continha as tábuas dos mandamentos, continha lá o cajado, o varão de Arão, né? Que floresceu e tal. Então, Davi ficava incomodado com isso, falou: não, eu vou construir um templo para Deus. Aí ele comentou com o profeta Natan, falou: estou a fim de fazer um templo para Deus, né? Aí Natan falou assim: pô, vai lá e faz tudo que teu coração manda. Só que Natan nem comentou nada com Deus isso. Por quê? Porque ele via circunstâncias que Deus abençoava Davi extremamente nas guerras, em tudo que Davi fazia. Aí Natan deve ter pensado: pô, Deus é com ele, então manda aí, faz aí que Deus vai te abençoar. Só que naquela noite, Deus apareceu para Natan e falou: não, não, não. Quem vai me construir um templo não é o Davi, é o filho dele, Salomão. Então vai lá e fala para ele que não é para fazer. Bom, enfim, foi lá, ô Davi, não é bem isso. Quem vai construir o templo é o teu filho, Salomão, e tal. E aí Deus passou toda a engenharia e a arquitetura do templo, como ele ia ser construído, quais eram as medidas, aonde ia ter o que ia ser aquilo, o que iam ser os utensílios usados no templo, onde ia ficar a arca de Deus, como que era revestido o lugar, tudo. Tudo isso foi revelado para Salomão, e Salomão deu andamento e foi aí que foi construído o primeiro templo de Deus, lá no livro de 1 Reis. Eu vou ler aqui um versículo que diz assim: ó, depois ele levantou as colunas no pátio do templo. Quando levantou a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. E quando levantou a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Aqui, ó, o alto das colunas tinha formato de lírios e assim encerrou-se o trabalho das colunas. Deus pediu ordenou, né, que se levantasse duas colunas, mas essas colunas não faziam parte da estrutura do templo. Sabe assim, que seguravam uma laje, vamos dizer assim, né? Às vezes você tem uma laje, você tem os pilares, as colunas que sustentam aquela laje. Essas colunas não eram isso. Elas ficavam na entrada do templo. Daí entra o que eu quis chamar para vocês de curiosidade, com um fundo de aprendizado, né? Aí, por que ele deu esses nomes? Então vamos começar aqui pelos nomes, né? O que quer dizer Jaquim? Jaquim quer dizer ele estabelecerá, ele firma, né? Então, estabelecer, tornar firme, queria dizer a coluna Jaquim.
Então é Deus que estabelece as coisas. Nada é duradouro e se sustenta sem Deus. Nada. Então o cara, quando entrava no templo, quando a pessoa ia entrar no templo, ele já olhava para aquela coluna para saber quem estabeleceu tudo aquilo. É Deus. Ele estabeleceu. Nada se sustenta sem ele. E aí ele olhava para o outro lado e via a coluna Boaz, que era o quê? Nele a força. Esse é o nome, né? Nele a força. Tem um salmo aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Salmo 127, versículo 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Interessante isso, né? Está aqui, ó. Então, o Salmo representa meio que a coluna Jaquim. Ele que estabelece, ele que vigia. E olha o que ele fala da Boaz, da coluna Boaz. Está em Zacarias 4:6. Ele me respondeu, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel ele era um governador de Judá. Depois que o povo saiu do cativeiro babilônico, Zorobabel era a pessoa que liderava aquele povo pós-exílio, e ele era um cara, ele era um líder, e ele foi o cara que botou os fundamentos do segundo templo, porque o primeiro templo foi destruído, né? E ele foi o que lançou os fundamentos do segundo templo. Então ele diz assim, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, Deus falando, pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está aí, ó, a força vem do Senhor. A mensagem era que ninguém entrava no templo, quando ele fez essas colunas, confiando em si mesmo. Ele já olhava, já logo de cara, ele já olhava para aquelas duas colunas e já sabia que, pô, que Deus estabeleceu tudo aquilo e a força de tudo aquilo, de tudo, vinha de quem? Do próprio Deus. Ele que sustentava as coisas. Interessante, né? Então você vê duas coluninhas ali que teoricamente não representariam nada, mas representa muito, né? Eu lembro, o judeu ele tem nos livros do Velho Testamento tem muita coisa interessante, né, que era para lembrar, né, como amarrar. Hoje em dia a gente usa, amarrar uma fitinha no dedo, que era para lembrar, eu tenho um negócio para não esquecer, então deixa eu amarrar uma fitinha no dedo. Tem um significado no judaísmo, eles amarravam alguma coisa no dedo, mas sempre focado em Deus, né? Para lembrar de Deus, das coisas que Deus falava. E eles falavam, ali tem mandamentos, mandamentos não, ensinamentos. Em Deuteronômio fala assim, ensina teus filhos quando deitar, quando levantar, quando andar, quando caminhar. Sabe, tudo tem um emblema, assim, uma coisa muito forte para lembrar de Deus. Para lembrar quem fez as coisas, quem criou o universo, quem tirou eles do cativeiro egípcio. Então, o judaísmo tem muito isso, é interessante, né? Então, o significado conjunto dessas colunas era o seguinte, né? O Senhor estabelece e nele a força. Deus, ele estabelece aquilo que ele mesmo sustenta com a sua própria força. Quer dizer, então, ele é completo, é Deus, ele faz todas as coisas, né? Ele estabelece tudo na sua vida, tudo no mundo, tudo no universo, e ele sustenta pela sua força. Imagina o seguinte, né? Se a Terra ficasse, sei lá, a 1 metro de mais alta ou 1 metro mais baixa, enfim, é, sabe, nós não existiríamos. Ele fez as coisas perfeitamente. Por exemplo, um dia eu estava lendo numa matéria aí que, pô, às vezes você vê filmes ou você nem escuta falar, o pessoal não fala muito disso, mas meteoros, né? A gente vê filmes de aqueles meteoritos enormes que estão caminhando na direção à Terra. Pô, você imagina quantos disso não existe no espaço. Olha o tamanho disso. E diz que o maior escudo é Mercúrio. Então, assim, Deus colocou as coisas, ele firmou as coisas para andar, ele estabeleceu tudo aquilo segundo a sua força.
Nada acontece sem ele. Se você pensa que você está vivo porque pelo seu esforço, você está com saúde porque você malha, você pratica esporte, pelo seu braço, esquece, é Deus que sustenta todas as coisas. É Ele que sustenta tudo, nele a força, né? E por que na entrada do templo? Justamente para isso, né? Que antes de entrar, o que as pessoas vão fazer no templo? O que você vai fazer se você não é um cristão, você não frequenta uma igreja evangélica, talvez você frequente outras coisas, outros templos, mas o que você vai fazer no templo? Você vai cultuar alguém, você vai prestar culto, homenagem a alguém. É isso que um evangélico faz quando vai na igreja. Ele vai cantar louvores a Deus e ele vai ouvir a palavra de Deus. Ele vai ouvir a palavra de Deus para se edificar. O pastor vai lá na frente, pega um texto e estuda aquele texto, que é um ensinamento, é para edificar a igreja, para você crescer no conhecimento de Deus. Então, lá, quando o povo judeu ia entrar, antes de entrar para adorar, o povo era lembrado. Primeiro, eu estou entrando aqui, não é pela minha capacidade, Boaz. Eu estou entrando aqui, não é pela minha estabilidade, Jaquim. Eu estou entrando aqui por Deus. É Deus que permitiu que eu entrasse aqui e viesse cultuar Ele hoje, e viesse prestar culto a Ele hoje, e permitiu que eu viesse aqui orar para Ele hoje. Interessante, né? Então, isso já estava logo na entrada do templo. Então, o que a gente pode aplicar para a nossa vida hoje? A gente está falando aqui de tempos antigos, né? Mas muitas pessoas, quando se convertem, começam bem. Aí começam bem, não, olha, eu realmente gostei de ver isso, de ouvir da palavra de Deus, e começa bem. Mas aí vai decorrendo com o tempo, a pessoa acha que tem que ir na força do braço e não vai, desiste pela metade do caminho, né? Não aguenta chegar até o fim. Então tem que lembrar o quê? Deus estabelece, é o início, e Deus sustenta, dá continuidade. Agora você está falando assim, mas, como assim, né? Que isso? Como eu vou? A Bíblia diz assim: não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Então hoje, se você está interessado em Deus, se você está ouvindo esse estudo e ouviu os outros, e se Deus permitir, vão ter mais, mas não é pelo seu braço. É Deus que estabeleceu isso e Deus que está te sustentando na continuidade. Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão na sua vida de se entregar plenamente para Ele. Você está ainda, talvez, relutando com a sua antiga religião ou com seus antigos ídolos. Mas se Deus está permitindo que você esteja acompanhando esses estudos, é porque Ele buscou você. A Bíblia fala: não há quem busque a Deus, não há um justo sequer. E a fé, quando a gente fala de fé, a fé é um dom de Deus. Porque a fé, o que é? Para você crer que Deus existe, para você crer que você é dependente de Deus, para você crer que Ele sustenta todas as coisas, para você crer que a força toda vem dele, é a fé. E se você tem fé, ela não brotou de você. Você tem a certeza que Deus deu o dom da fé para você. Agora você precisa desenvolver isso. Então, é interessante isso, né? E isso tudo, aí a gente está falando lá do Velho Testamento, do primeiro templo, quando Salomão foi construir, mas ele aponta para Cristo. Ele aponta, tudo que está lá no Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Por quê? Quer ver, ó? Ele, Cristo, ele é o fundamento de todas as coisas, né? Ele é o fundamento da fé cristã, da igreja, de tudo. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 3:11. Ele diz assim, ó: porque ninguém pode lançar outro fundamento. Por quê? Além do que foi, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto,
o qual é quem? Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a rocha, ele é o fundamento que já foi colocado. Ninguém pode lançar outro. Interessante isso, né? E olha o que mais. E ele é a força que nos sustenta. Está em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas. Nele, Cristo, tudo subsiste. Lembra lá? Ele estabelece e ele sustenta pela força do seu poder. Tá aí. Então nele tudo subsiste. Cristo, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então isso aqui é uma curiosidade que eu queria falar com vocês e que tem um fundamento, tem um aprendizado espiritual, uma aplicação espiritual para nós. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é uma curiosidade também, só que essa não está na Bíblia. Não foi escrito da forma de fazer ou como fazer, mas ela foi descoberta pela arqueologia. E eu estava vendo, estava lendo sobre isso, e estava assistindo alguma coisa sobre isso, e que é interessante o quê? O pessoal, os judeus tal, eles têm toda uma tradição, né? Então, o templo, você imagina lá um quadradão, né? Um templo enorme. Ele tinha várias portas, tudo fechado com muros, né? Tanto é que vocês já viram lá o Muro das Lamentações. E ele tinha as portas, e cada porta tinha um nome. Então, onde eles descobriram isso, estava numa porta chamada Aouda. O que eles descobriram? Os degraus que chegavam no templo, eles eram todos diferentes. Não é que você nem sobe numa escada hoje, você tem os degraus tudo iguaizinhos, né? Eles são do mesmo comprimento e da mesma altura. Então você pode fechar os olhos e subir a escada que você não vai tropeçar, porque eles são iguais, e lá os degraus do templo eram todos diferentes. Eles tinham larguras diferentes e alturas diferentes. Isso foi descoberto pelas escavações arqueológicas, né? E aí o pessoal, e eu achei interessante, por isso que eu queria dividir aqui com vocês, qual o propósito disso? Pensa bem, você não ia poder sair correndo, entrar no teu, estou atrasado para o culto, vou sair correndo. Certamente você iria tomar um tombo ali, você ia cair feio ali. Então, o pessoal diz assim, primeiro, é para você quando entrar no templo diminuir o ritmo. Presta atenção, olha onde você está pisando. Então, o fato de você olhar para baixo para ver os degraus, você já inclina a sua cabeça, uma atitude de humildade, né? Diminui o ritmo e olha a sua postura, né? Abaixa a cabeça, humildade. Então, a gente entra muitas vezes na presença. Pensa assim, ó. Mesmo quando você for orar, tudo bem, a Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Existem algumas circunstâncias que às vezes você ora aquela oração relâmpago, Senhor me ajuda porque eu vou entrar numa reunião, Senhor me ajuda porque eu vou fazer uma prova agora, Senhor me ajuda porque eu vou eu vou fazer um exame de saúde. Então, às vezes existe aquela oração relâmpago que você ora em qualquer lugar, você está andando, ou às vezes você vai no banheiro, fecha os olhos e ora tal. Mas quando você está ali meditando, quando você está assim, no processo de uma oração mais longa, daquela oração de realmente estar adorando o Senhor, você tem que fechar os olhos, meditar nele, pensar que você está entrando na casa dele, ali no átrio onde ele está, não te olhando, mas até a presença dele está ali. Você tem que ter toda uma reverência, você tem que ter todo um respeito, você tem que ter todo um cuidado. Você já imaginou que privilégio você estar na presença de Deus, orando, falando com Ele, agradecendo, pedindo as coisas para Ele? Então, isso é uma coisa que você tem que fazer com calma, com toda a humildade. Vamos supor que um presidente de um país, você chega num país lá e o presidente quer te conhecer por alguma razão,
e você vai na casa dele, ou no escritório dele, você vai entrar como lá? Você vai entrar todo folgadão, ah, não, eu estou aqui. Não, você vai ter que ter um respeito, tem que ter um mínimo de respeito, de educação. E você imagina você estar na presença do Deus Supremo, do dono do mundo, do Criador do universo, né? Do nosso Senhor Jesus. Você já imaginou? Então você tem que ter aquele cuidado, você tem que ir tranquilo, você tem que ir humilde. E é isso que quando a gente entra na presença de Deus, muitas vezes a gente entra com pressa, a gente ora distraído, oh, caramba, esse culto aqui não vai acabar. Eu quero ter pressa, que eu quero ir embora logo, né? Então, o tempo desacelera para que o espírito se alinhe, né? O templo, naquela época, você chegou ali com pressa, mas você vai ter que subir devagar, porque senão você vai cair. E você vai ter que subir olhando para o chão. E com isso você vai desacelerando seu coração. Quando você chega lá, vê aquelas duas colunas, já subiu mais tranquilo, você vai estar com o coração mais tranquilo para ouvir os ensinamentos de Deus, né? Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? A gente conclui o seguinte, né, que são ensinamentos lá do, do, do Velho Testamento. Inclusive, eu quero dizer que isso aqui dos degraus não está na Bíblia em nenhum lugar dizendo como deve ser, como deveria ter sido construído, mas é um ensinamento, não deixa de ser um ensinamento para a gente, né? Então, antes de Deus te receber no altar dele, ele nos ensina como entrar no templo, né? Então, antes de Deus receber você lá, suas ofertas na época, né? Eles faziam ofertas de animais, de pombas, de coisas. Ele vai ensinar como você deve entrar no templo. E assim, o que a gente aprende para hoje é exatamente isso. Como que a gente entra na presença de Deus? Como você vai começar uma oração? Qual o respeito que você tem? Qual é a educação que você tem para você falar com Deus? Lembrando que a oração não é usar de vãs repetições. Você vai conversar com Deus, né? Então, que isso possa ficar de lição para nós, para quando a gente estiver na presença dele em oração, a gente lembrar de tudo isso, tá bom? Que Deus estabelece todas as coisas, que todas as coisas são sustentadas pela força do seu poder e que a gente deve estar na presença dele em extrema humildade, tá bom, gente? E é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu peço para todos vocês. Amém. Senhor.